Bíblia Sagrada, Isaías, capítulos 30 e 31. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Quem descem ao Egito, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda e nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos nas suas fazendas, e sobre as covas de camelo os seus tesouros a um povo que de nada lhe aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e os profetas, não profetizeis. Para nós, o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desvia-vos do caminho, apartai-vos da verdade, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós, pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais estas palavras e confiais na opressão e na perversidade, sobre isto vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como uma parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidos serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro do cume do monte, e como a bandeira do outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será ao exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz
do teu clamor e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas esculturas fundida de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia naqueles dias. O teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado como a ciranda. E haverá em todos os montes altos e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres, e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior do que a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração é como o ribeiro transbordando que chega até os pescoços para peneirar as nações com a peneira da vaidade e um freio de fazer errar. Estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel, e o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço com a indignação da ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com vara, e cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der. Haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles, porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Assim seja. Capítulo 31 de Isaías. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado,
e todos juntamente serão consumidos, porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filho do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se invoque contra eles uma multidão de pastores e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo Monte Sião e pelo seu outeiro, como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora dos seus ídolos de prata e dos seus ídolos de ouro que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada e não por varão, e a espada não de homem a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados, e de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém, assim seja.